Ateliê Danier apresenta Como Fazer. A gente começa então fazendo mais ou menos 39 correntinhas, tá? Para poder fazer ali nossa peça. Coisas que nós precisamos levar em consideração nessa primeira carreira. Primeiro, a gente está usando fio duplo, né? Então tem 2 fios aqui juntos. Então toda vez que a gente for fazer um ponto, a gente precisa ter atenção de que os 2 fios estejam caminhando juntos. Segundo, nós não vamos pegar aqui na correntinha, não vamos introduzir a agulha aqui nesse vãozinho que normalmente a gente passa, né? Para fazer o ponto baixo ou para fazer qualquer outro ponto. Não vai ser nesse vão. Nessa primeira carreira, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai virar a correntinha, ó, de cabeça para baixo. E aí, ao invés de pegar aqui, nós vamos pegar aqui, ó, nesse vão, que é tipo uma bordinha que tem atrás. A correntinha tá aqui, atrás tem essa espécie de bordinha. E a gente precisa passar a agulha aqui, ó, pelas duas, né, linhas. E nessa bordinha, exatamente. Então, vamos passar aqui, ó. Puxa pra frente, né? Faz ponto baixo normalmente aqui. No próximo, de novo, nessa mesma bordinha. A parte de cima da correntinha, quando a gente faz, ela fica nesse formato. E fazendo dessa forma, a parte de baixo fica no formato muito parecido. Então, para padronizar, a gente vai fazer assim. Terceira coisa que é preciso levar em consideração é que nós estaremos fazendo isso, né? Além de passar num lugar diferente, a gente vai estar passando aqui atrás, nós também estaremos fazendo com fio conduzido. Ou seja, a gente vai ter outras linhas junto, né? Caminhando junto nos pontos. Aqui a gente tem o rosa e tem o laranja, que são as duas outras cores que compõem esse projeto. E o fio conduzido, o que significa? Significa que essas linhas aqui vão caminhar junto com a gente, como se elas estivessem assim, ó, presas dessa forma no trabalho, enquanto a gente estiver fazendo. Então, quando a gente fizer o ponto baixo vai precisar passar e tampar essa linha. Então, a gente vai pegar os fios, deixar assim, mais ou menos na mesma média, né, que certinho a ponta. E aí, a gente vai colocar o fio aqui, ó. A linha, ó, roxa, ela vai sobrepor, né, ela vai estar embaixo agora, mas aí quando a gente fizer o ponto, ela vai sobrepor as duas linhas. Deixa esse espaço aqui, porque ele também vai servir como marcador. Vou explicar para quê. E aí, o que a gente vai fazer? Esse é o primeiro ponto, então a gente vai pular aqui, né? Normalmente pegaríamos aqui, vamos pegar no próximo, mas a gente vai pegar na bordinha de trás. Então, introduzir aqui a agulha, passou. Esse fio tá aqui, né? Parece que é muito doido, mas ele vai dar certo. Puxo, né, a laçada pra frente, como se eu fosse fazer o ponto baixo normal. E faço um ponto baixo. Assim que eu fiz esse ponto baixo, a linha ficou presa aqui, ó. As duas linhas ficaram presas. E agora a gente vai, de novo, pegar aqui na bordinha, passar aqui para o outro lado, fazer um ponto baixo. De novo, passa na bordinha certinho, ponto baixo. Passa na bordinha, ponto baixo. E assim essa linha aqui, ó, essas linhas já estão presas aqui junto, né, com os pontos baixos. A gente vai precisar fazer isso 37 vezes, que é o número de ponto baixo que tem esse projeto. E aí, sobre a tensão de ponto, não precisa fazer muito apertado, porque se você apertar muito, ó, se você fizer assim, ó, fica desproporcional, fica feio, aparece muito a linha lá atrás. Então, a tensão de ponto, ela vai ser definida justamente com o espaço dessas duas linhas, ó. Deu aqui, faço o ponto. A própria linha já está dando a tensão que ela quer. Se em algum momento você ficar em dúvida sobre onde passar a linha, a agulha, sempre confira, por exemplo, se a agulha estiver saindo aqui, ó, para frente, está errado. Se ela estiver saindo aqui, ó, né, ela estiver passando por essas duas laçadinhas, então tá certo. E aí, gente, quando vai fazendo com fio conduzido, tem que sempre prestar atenção, ó, se o fio vai estar preso aqui atrás. Cheguei aqui pelo final, vou contar para ver se deu certinho os 39 pontos baixos, contando com esse primeiro aqui, então já volto. Tenho aqui os 37 pontos baixos da primeira carreira, e agora na hora de subir a segunda carreira, a gente já sobe com uma questãozinha. A princípio, os fios estão vindo, ó, o rosa, o laranjado e o roxo estão vindo cada um do seu novelo. Então, eles estão retinho, por mais que esteja um pouquinho emboladinho, estão vindo reto.
Agora a gente começa a embolar mais. Então, vamos fazer normalmente como a gente faz. Vamos fazer afrouxar um pouco aqui a correntinha, ó. De fazer uma correntinha, a gente vai precisar fazer para virar o trabalho. Mas antes de fazer a correntinha, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses fios que estão aqui e vamos jogar aqui para trás, ó. E segurar com o nosso dedo médio aqui atrás. De forma que o fio roxo tá aqui, quando eu for fazer uma correntinha, ele vai passar meio que por cima aqui desses fios. Então, fiz uma correntinha. Vou puxar para apertar aqui, ó, para não ficar aparecendo aqui na frente, né, o trabalho. E vou virar o trabalho aqui para minha frente agora. Dar uma ajeitadinha nos fios. E aí, vou começar a minha segunda carreira. Então, a segunda carreira, eu vou pular esse primeiro, né? Como em toda carreira que a gente faz e a gente quer que fique reta, a gente pula o primeiro, vem no segundo. Os fios vão ficar aqui, ó, só que um detalhe. Esses fios que estão aqui soltos vão ser o nosso marcador. Então, esse é o nosso lado da peça, que é o lado certo da peça. Essa segunda carreira que a gente está fazendo, como o marcador está aqui pro lado esquerdo de nós, né, da gente, de mim. Então, esse aqui é o lado avesso. Então, aqui, como a gente está fazendo o lado avesso agora, não tem tanta importância que apareça a linha, né, que a gente está usando do fio conduzido aqui desse lado. Ó, desse lado aqui não aparece, mas aqui aparece, porque é as costas, né, do trabalho. Então, eu vou introduzir a agulha aqui, normal, para fazer um ponto baixo. As linhas do fio conduzido vão ficar aqui pra frente, ó, perto de mim. E eu vou fazer um ponto baixo normal. Sem apertar muito, gente, senão vai ficar torto. E aí, do lado certo não aparece muito a linha e do lado avesso fica um pouco visível, mas é o lado avesso. Então, vou fazer o próximo ponto baixo, na mesma lógica. E assim eu vou fazendo ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, até concluir toda a carreira de pontos baixos, sempre procurando me atentar para o lado certo, que é esse aqui, ó. Se ele não tá muito visível. Gente, a linha vai aparecer sim, tá, ó. Tanto que aqui ela aparece um pouco, as linhas lá atrás, mas não é para aparecer muito. Então, essa segunda carreira, ponto baixo, normalmente, com o fio conduzido. E o fio, ó, nessas primeiras carreiras, ela vai sempre ser dessa forma. Eles vão passar, vão ficar retinhos assim. Então, faz o ponto baixo, sempre se atentando, né? Tanto para pegar os dois fios da linha que a gente está usando, fio duplo, quanto para sempre tentar dar uma escondidinha nas linhas que estão sendo do fio conduzido. E também na tensão do ponto, né? E agora o último ponto baixo, que é aquela lógica da correntinha. O último é sempre mais apertado, porque foi a correntinha aqui que foi feita. Vem no buraquinho aqui da correntinha e dá-lhe ponto baixo. Então, segunda carreira feita. Terceira carreira a gente faz uma correntinha, mas antes de fazer a correntinha, agora, ó, como esse lado é o avesso, se a gente fizer assim, como a gente tinha feito lá no outro, correntinha, ó, aí a marcação, né, a cor vai aparecer aqui do outro lado, do lado certo. A gente não quer muito isso. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a correntinha normalmente, virar o trabalho para nossa frente. E aí agora, ó, para pegar o fio conduzido, a gente pega os fios, né, que estão aqui e aqui, ó, tá do lado direito nosso, então esse é o lado certo. Os fios conduzidos estão aqui, ó, soltos, e a gente vai apertar eles aqui mesmo, ó, junto com a gente, segurar firme aqui, ó, mesmo vindo lá de baixo, e a gente vai pular o primeiro, vem no próximo, passa aqui por tudo, para fazer o ponto baixo, saiu aqui do outro lado, faço o ponto baixo, dou uma puxadinha aqui nos fios para eles ficarem bem escondidinhos aqui atrás, ó. Agora a marcação deles está aqui, ó, no avesso. E sigo fazendo ponto baixo. Faço ponto baixo com fio conduzido na carreira toda, até chegar ali no final. Chegando no final novamente, venho aqui onde foi a correntinha, insiro a agulha, passo para sair do outro lado, sempre prestando atenção para ver se está laçando aqui, ó, os fios, está, então faço um ponto baixo. Finalizei a terceira carreira. Fizemos 3 carreiras, né, aqui, fizemos 1, 2, 3, estamos fazendo a quarta.
Vamos fazer 6 carreiras exatamente dessa forma. E aí, quando chegar na 7ª, eu volto. Coisa que volta e meia a gente vai se pegar fazendo aqui nesse trabalho. Alinhando o fio, né? Pegando ele daqui, da onde a gente tá fazendo, e ó, deixando ele mais alinhadinho. Outra coisa é puxando ele do novelo, e aí sempre que puxar, tentar deixar mais alinhado. E desenrolando aqui os novelos que estão sendo trabalhados para que ele fique reto, o mais reto possível. Ó, aqui ele tá embolado. Vamos tentar deixar ele ficar mais reto, que aí quanto mais reto ele fica, melhor pra gente fazer o trabalho sem ter tanto embolo. Sempre vai embolar, tá, gente? Nessa parte aqui que a gente tá, é a parte que vai embolar menos. Quando a gente começar a fazer o desenho da peça, vai embolar, sempre embola, e aí sempre vai precisar fazer a pausa para fazer essas 3 coisas que eu falei. Então aqui temos a imagem, né? Essa é a imagem do lado certo. Aqui, ó, o nosso fio, né, tá do lado direito, então o nosso crochê tá do lado correto. Então a gente vai ter como parâmetro isso. Então a cor aqui no caso é meio um rosa diferente, né, um laranjado, que eu vou usar esse rosa escuro, vai ser o meu laranjado. E esse rosa claro vai ser o meu rosa que eu tô usando. E as linhas brancas aqui nesse gráfico vão representar o roxo que eu estou usando. Então, eu estou aqui na 7ª carreira desse meu projeto, que representa a primeira carreira colorida aqui do gráfico. O gráfico está dizendo que vão ter 2 brancos, né? No caso, 2 roxos, que para mim representa o roxo. E aí, 1, 2, 3 laranjados, né? 2 brancos, que para mim é roxo. 3 laranjados, 3 brancos. 1, 2, 3, 4 laranjados, 2 brancos, 1, 2, 3, 4, 5 laranjados, aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brancos, que é o roxo pra mim, e aí 1, 2, 3 laranjados, e aqui fala que é um branco, mas como o cálculo que eu fiz vão ser 2, tá? 2 roxos, 2 brancos, que representa. Então, vamos começar fazendo aqui com esse parâmetro. Eu já fiz aqui, né? A gente precisa de 2 brancos aqui nessa 7ª carreira, iniciando, mas vou desfazer esse ponto baixo aqui pra gente ter só essa correntinha que já conta como ponto baixo. E aí, o que acontece, ó? Pra fazer o fio conduzido, como que vai funcionar? A gente vai inserir aqui, né? A linha, vai puxar pra frente, e aí, na hora de fazer essa última laçada aqui, ó, que é a laçada que passa pelos 2, a gente não vai usar o roxo, porque a gente vai precisar trocar de cor. Então, a gente insere, passa pra frente, e aí a cor que a gente vai usar agora é a cor laranjada. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse fio roxo, vou passar ele assim pra frente, vou pegar o laranjado aqui, ó, né, que é um fio duplo, lembrando disso, gente. Pegar, então, os 2 fios do laranjado, e vou deixar ele aqui para trás. E aí eu junto, né, aqui o roxo com o rosa, porque eu vou fazer a laçada com o fio laranjado. Então, ó, o roxo e o rosa estão presos aqui com o meu dedo polegar, vou dar a laçada com o fio laranjado e vou, ó, passar aqui. Passei. Agora eu fiz a troca dos fios. E aí, ó, deixo tudo reto. Com o roxo, eu vou dar uma apertadinha aqui só, para ficar certinho, para concluir aqui o ponto. Então, feito. Troquei a cor. Agora, o que que eu vou fazer? O roxo vai passar a ser conduzido, né, junto com o rosa. Eu troquei o laranjado pelo roxo. E eu vou fazer os 3 pontos baixos que ali no gráfico tá pedindo com o fio laranjado. Então, fiz 1, fiz 2... Enquanto isso, o roxo está sendo conduzido ali para trás, né? Porque a gente está fazendo o lado certo, então eles vão ficar um pouco mais lá para trás, ele está sendo conduzido com o rosa. E aí, ó, no terceiro ponto que eu preciso fazer, eu vou de novo, vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o roxo. Vou passar o laranjado para frente aqui, vou separar o roxo do rosa, vou passar o roxo lá para trás, aí eu junto o rosa com o laranjado e na hora de dar a laçada, eu dou a laçada com o roxo. Opa, peguei só um fio. Volto para pegar os 2. Peguei,
Dou uma apertadinha do laranjado só para firmar certinho aqui o ponto, porque quando você faz essa condução ele fica um pouco frouxo. Dei a apertadinha. E aí agora no gráfico pede 2 pontos brancos, né? Que no caso pra gente aqui representa o roxo. Então, E aí no segundo, não termino ele porque eu vou conduzir novamente. Eu vou precisar de novo de 3 pontos laranjados. Então, deixo o laranjado reto aqui. Passo o roxo pra frente. Passo o rosa pra frente também, junto com o roxo. De forma que ali atrás vai ficar assim. Laranjado puxo e termino a laçada com o laranjado. Aperto o fio roxo para firmar aqui certinho. Fiz 2 pontos roxos. Agora vou fazer mais 3 laranjados como pede o gráfico. E aí aqui fiz os 3 que pedia no meu gráfico. Eu preciso voltar agora para a cor roxa, que no gráfico tá branco. Então eu jogo o laranjado, jogo o rosa para frente. O roxo eu puxo lá para trás e dou a laçada. E assim eu fiz a primeira parte do fio conduzido, que é a bordinha do R. Agora no gráfico, tá me pedindo para fazer 3, né, brancos, 3 roxos no caso, 2, e aí depois dos 3 roxos ele vai pedir 4 laranjados para fazer a parte de baixo do sombreado do W. Então, vou fazer o terceiro roxo, não vou finalizar, vou passar o roxo aqui pra frente e vou passar o laranjado pra trás, o rosa fica junto com o roxo, dou uma laçada com o laranjado. Alinho tudo, aperto um pouquinho o roxo, não aperta muito, tá, gente? É só pra ficar na alturinha. E vou fazer 4 laranjados. Esse é o quarto laranjado, então eu vou voltar, né, pro roxo. Então, laranjado pra frente, roxo pra trás, rosa junto com laranjado, laçada com o roxo pra finalizar, apertadinha do laranjado de leve. E aí no gráfico tá pedindo o quê? Tá pedindo 2 pontos baixos da cor roxa. Então eu fiz o primeiro, no segundo, já vou trocar de cor de novo, então roxo e rosa pra frente, laranjado pra trás, laçada com laranjado, aperto o roxo, volto com laranjado, no gráfico tá pedindo 5 laranjados, então vou fazer os 5 laranjados e assim eu vou trocando, seguindo o que o gráfico vai me dizendo. Fiz os 5, tá me pedindo o roxo de novo. Faço o mesmo truquezinho que eu fiz. Agora ele pede 7 roxos, né? 7 brancos, 7 roxos. Então eu vou fazer os 7. No sétimo, eu vou novamente trocar a cor. Então, roxo e rosa pra frente, laranjado pra trás. Puxo, né? Termino a laçada com laranjado, aperto um pouquinho só o roxo. Faço aqui os 3 pontos baixos na cor laranjada que o gráfico pede. Laranjado e rosa pra frente, termino a laçada com o roxo e fica 1, 2, na verdade vão ficar 3 pontos sobrando aqui deste lado. Então fica assim a 7ª carreira. Então aqui a gente terminou a 7ª carreira e aí a partir de... Oh, gente, moto! Ah! Ai, pequeno surto. Então chegamos aqui na 7ª carreira e a partir de agora, né, da 7ª até a 18ª carreira, a gente vai fazer com essa troca de fios, né, que vai dar da 7ª até a 18ª vai dar esse formato do PWR. Então aí o que acontece, ó, a gente tá aqui com o lado certo, a gente vai ter que virar e fazer o avesso agora. E aí quando a gente tá trabalhando do lado certo, a gente olha, né, o desenho dessa forma, né, daqui da direita para a esquerda. Então a gente seguiu certinho daqui para cá, tananã, tananã. E aí quando a gente vai fazer o avesso, a gente vai pegar da esquerda para a direita. Então vai inverter. Então agora, quando eu for fazer, essa parte aqui, ó, é do P. Então eu vou precisar observar que eu vou virar a peça
e vou fazer o P. Então, o P vai ser o roxinho, e daí então o laranjado, 3 rosas, daí roxo, e assim vai. Então, o sentido vai mudando. Quando a gente está com a peça do lado certo, que é como a gente está aqui, como a gente fez a sétima, a gente olha da direita para a esquerda. Quando a gente está com a peça do lado contrário, a gente vai olhar a peça, né, aqui o desenho, da esquerda para a direita, tá? Porque senão a gente vai fazer tudo errado se a gente só olhar de um sentido. Então, aqui vou para a 8ª carreira, tô do lado certo. Então, para virar, eu simplesmente ponho essas linhas aqui para trás. E é nessas horas que dá os embolos, hein, gente? E começa a embolar tudo. Vou fazer uma correntinha. Vou virar o trabalho para minha frente. Agora eu tô do lado avesso da peça. E aí, o que eu vou fazer? Pulo aqui o primeiro, né, gente? Sempre. Venho no segundo. Faço um ponto baixo. Dou uma apertadinha aqui. E aí, a gente vai fazer o terceiro ponto baixo. E nesse terceiro ali no nosso gráfico, já pede pra gente fazer um laranjado, né, aqui nesse primeiro, do laranjado. Então, agora, o que acontece? Quando a gente tá do lado avesso, a gente vai precisar ter mais atenção ainda para fazer essa mudança de cor. Se a gente estivesse no lado certo, né, no lado correto, a gente só ia passar aqui o roxo e o rosa pra frente e deixar o laranjado lá pra trás. Aqui por baixo mesmo, ó, o laranjado ia por baixo, o roxo e rosa ia pra frente. Só que se a gente fizer dessa forma, a gente vai deixar muito marcado o outro lado. Quando a gente tá fazendo esse fio conduzido, né, com essas 3 cores do avesso, a gente vai precisar fazer aqui. Vamos deixar aqui, ó, eu vou usar o laranjado agora, né, é o laranjado que eu preciso colocar. Então, eu vou passar o roxo pra frente. Só que eu vou passar ele pra frente, vindo de trás, pra tampar um pouco aqui, ó, os 2 pontos. Então, eu passei pra frente. A cor que eu vou usar é o laranjado, o rosa vem pra frente normalmente, mas o roxo precisa fazer esse movimento aqui, ó, de deixar meio tampadinho, tá? Então, eu vim pra frente, pego o laranjado, introduzo, pronto. Uma apertadinha e pronto. Agora eu faço, né, o ponto que o gráfico está pedindo, que é o laranjado, e no próximo eu já vou fazer o rosa. Então, aí é a mesma lógica que eu fiz com o roxo. Ao invés de só colocar para frente aqui o laranjado e já vir com o rosa fazendo, eu vou passar o laranjado para frente, cobrindo os 2 fios que estão aqui. Então, ele vem para frente, o roxo também vem para frente, o rosa fica ali atrás e aí eu faço. Aperto, né, normalmente. Agora eu faço os 3 pontos baixos com rosa que o gráfico pede. E aí, agora, de novo, passo rosa pra frente, né, aqui, que venha de forma por cima das outras cores. E vou usar o roxo, que é o que o gráfico está falando, né. Ali no gráfico é representado pelo branco. Então, agora eu vou fazer 6 pontos baixos com o roxo, então somente, né, como o gráfico pede. 6 pontos baixos. Esse último eu já não vou completar, porque no meu gráfico aqui, né, a letra W, eu tô vendo aqui que vai precisar de um ponto laranjado. Então, a mesma lógica, a gente ainda tá fazendo o avesso, para não ficar tão marcado as cores aqui. Então, a gente precisa passar aqui o roxo pra frente dessa forma, por cima, né, das outras cores. Puxo o rosa pra frente normalmente e sigo o gráfico que me pediu um ponto laranjado. Então, completei aqui, aperto com o roxo, um pouquinho só, faço um laranjado. Agora ele pede 5 pontos rosa. Mesma coisa, ainda tô fazendo no avesso, então durante todo esse avesso vai ser essa lógica. Passar por cima e aí então eu faço com a cor que pede. Agora ele tá pedindo um do branco, né, que é o roxo, então passo por cima aqui. O laranjado vem pra frente também. Concluo esse ponto com o roxo, faço um ponto com o roxo, a próxima cor que ele pede é o laranjado. Então, o roxo vem pra frente, passando por cima, o laranjado conclui esse ponto, aperta o roxo para deixar a tensão bacana, faço um com o laranjado, agora ele pede novamente pontos rosa, só que agora ele vai pedir 4 pontos rosa, então, laranjado, passa por cima, rosa, vai lá atrás e
concluo. Aperto um pouquinho do laranjado e faço os 4 pontos com o rosa, seguindo o que o gráfico pede. E o trabalho vai seguindo assim, carreira por carreira, sempre seguindo de acordo com o que o gráfico pede e sempre prestando atenção quando a gente está fazendo o lado certo e fazendo o lado avesso. Porque do lado certo normalmente é muito mais fácil, do lado avesso, quando a gente faz esse trabalho, né, com o fio conduzido do lado avesso, precisa ter mais aquela atenção para que esse lado não fique muito manchadinho, sabe? Que uma cor não pegue um pouquinho da outra, não ocupe o espaço da outra. E assim a gente conclui a 8ª carreira. Perceba que no gráfico, ó, aqui na primeira carreira, tem os 3 laranjados, né, que aqui é rosa escuro, e termina com 2 brancos, que aqui é o roxo. E daí na carreira de cima, tanto nessa quanto na próxima, termina só com 1. Então tá tudo certinho. Aí sempre que a gente vai fazendo, vamos conferindo para não ter nenhum problema. Fazer trabalho com fio conduzido é um exercício um pouco de paciência, porque justamente isso, né? Ele faz muita bagunça, exige muito esse trabalho. Eu posterguei para fazer, faz tempo que eu tenho essa ideia, mas enrolei porque sabia que ia ser essa função toda para criar, né? Para fazer e também para explicar. Então agora a gente está aqui de volta para o lado certo, sem ser o lado avesso. Tá aqui o nosso marcador para nos provar. A gente está indo para a 3ª carreira de fios, de troca de fios. Então se a gente está aqui no lado certo, a gente vai acompanhar o gráfico da direita para a esquerda. Agora então esse aqui é a parte do R. Então aqui ele diz para a gente fazer um ponto roxo, 4 pontos rosa, um laranjado, 3 rosas e um laranjado. Então agora a gente vai continuar seguindo o gráfico como a gente já tem feito aqui há 2 carreiras, né? E para essa próxima carreira vai ser um pouquinho diferente, porque no gráfico ele está dizendo que a gente precisa só de um, né, ponto roxo. Então o que acontece? Essa correntinha já conta como um ponto. Então se eu fizer a correntinha aqui, ó, normalmente, o próximo ponto já teria que ser o rosa. Então não vai dar pra gente fazer a correntinha, concluir ela com o roxo. O que a gente vai fazer? Tem aqui a laçado normal. O que a gente vai fazer é pegar o rosa, que é o rosa que a gente precisa, né? O próximo ponto é o rosa. E a gente vai fazer a correntinha com o rosa, ao invés de fazer com o roxo. Então, passo o rosa aqui, vira o trabalho, certo? O rosa tá aqui na laçada. E aí, o roxo e o laranja a gente joga lá pra trás, porque quando a gente tá fazendo com o lado certo de frente pra gente, a gente joga lá pra trás. E faz o ponto baixo com o rosa, que é o que pede, né? Ele pede 4 pontos baixos rosa. E a partir de agora é assim, gente. Seguir gráfico, seguir gráfico. E assim vai ficando, gente, ó. A gente já consegue ver que o desenho do P já tá sendo feito, do W também, do R tá quase lá. Então a gente chegou aqui, né? Terminamos a 18ª carreira, vamos para a 19ª. E a 19ª carreira vai ser toda com fio roxo, assim como a gente fez aqui nessas primeiras. Então a gente vai conduzir o fio laranjado e o fio rosa junto, uma carreira só roxa. Então concluímos a 19ª carreira e da 20ª até a 33 a gente vai continuar, né? Vai voltar aí a conduzir o fio nas 3 cores. Então a gente vai usar o rosa, o roxo e o laranjado de novo pra gente poder fazer o GRL, né? A lógica vai ser a mesma, sempre seguindo o que o gráfico pede. Então vamos lá. Então é isso, gente. A gente segue o gráfico como a gente fez todo desde o começo. E aí eu tô mostrando, né, como é que ficam as fases, cada carreira. E a gente vai finalizando assim. Depois que fizer todo o desenho lá do gráfico, a gente vai seguir fazendo mais carreiras só com o roxo, a mesma quantidade que a gente fez ali no começo. E aí é a hora de colocar no quadro. Eu tentei colocar de diversas formas, né? Tentei encaixar o quadro ali, mas não deu certo, porque o crochê ele é mais grossinho, né? Ele não é um papel que a gente usa, né? Como se fosse um quadro mesmo. Então não deu certo encaixar. O que eu fiz, o método que eu encontrei foi colar. Então eu fiz um encaixe ali da madeira no final e colei com durex mesmo e deu super certo. Então esse é o resultado final, né? Espero que vocês gostem e é isso.